para conversar com a gente aqui hoje sobre o tema Ideias Contemporâneas para Salas de Aulas Modernas. A gente convidou a Adriana Magro. Ela é pesquisadora em Educação, Arte e Análise do Discurso e Processo de Significação. É associada ao DLCE da UFES e ao PPG-PE, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, também da UFES. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, com estágio doutoral em Semiótica da Cultura na Università Sapienza de Roma, na Itália. Graduada em Artes Visuais e especialista em História e Teoria da Arte pela UEL. Adriana, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito nos honra aqui a sua presença numa professora que a gente tem vários dos nossos artistas, inclusive do nosso acervo, né, tem como referência e que a troca tem sido muito bonita e muito grandiosa desde que eu cheguei aqui. Então, eu te agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Eu que agradeço, Natan, o convite, né? Eu me sinto parceira do parque em vários contextos, e é nesse lugar de parceria do parque que eu venho conversar hoje, né? E aí, antes aqui da gente começar esse bate-papo, eu estava falando das coisas que a gente pesquisa na UFES, eu estando no Centro de Educação, sendo professora de prática de ensino de arte, coisas que a gente vem pesquisando dentro da pós-graduação, ou então em pesquisas financiadas, né, por outras agências de fomento, e por aí vai. E eu observei que a Isabela, que eu estava falando para você, Natan, que tinha uma pesquisa também sobre o parque, né? Tá aqui na sala também. Então, tá. E aí eu queria ver, eu tenho um limite aqui no Zoom, tá, gente? Então pode ser que eu faça uma besteira, eu caia, mas eu volto, tá bem? Eu queria ver os participantes e as participantes, eu vejo só alguns aqui em cima, então fiquei muito à vontade para Ali no me cantinho direito tem interromper. um escrito visualizar, que dá para você mudar para, ao invés de orador, galeria, e aparece as miniaturas de todo mundo. Só que com a câmera ligada, agora só temos eu, você, Raíssa e a Juliana, que está fazendo nossa interpretação de Libras. Então, se Tá mais alguém bem. quiser ligar a câmera. Fica à vontade para ligar a câmera. Então, gente, a conversa hoje, eu sei que ela é uma conversa bastante provocativa. Enquanto eu faço essa introdução, então, dessa conversa, eu sugiro que vocês coloquem aí no chat, qual que é a ocupação de vocês no contexto da profissão de vocês. Vocês são professores, professoras, são professor de arte, pesquisador, pesquisadora. Aonde que vocês estão para eu ir chamando vocês para conversa, tá? Quando o Nathan me provoca a falar sobre ideias contemporâneas para salas de aulas modernas, realmente, né? Eu que estou no ensino da arte há muitos anos, trabalhei na educação básica no Paraná e tal, antes de vir para cá, para o Espírito Santo, a gente percebe sim que o campo escolar, ele, não vou falar nenhuma novidade aqui. O campo escolar é um espaço de relações, né? Juarez Dairel, que é um autor que eu gosto bastante, ele tem um livro que fala só sobre isso, né? Como que a escola é um espaço de relações, e aí ele vai discorrendo ao longo do texto sobre a importância dessas relações, né? Até aí, a gente já entendeu, a gente já sabe. Agora, tem uma questão, na verdade, duas questões que me inquietam bastante. Tá, ok, a escola é um espaço de relações, mas quais relações? Ah, Bruno, obrigada, você que é da psicologia. Quais relações Universidade de Pelotas, o Natan é educador, pesquisador, tem doutorado, ótimo. Quais relações a escola abriga, então? Ou ainda, como são essas relações? A escola é um espaço de relações, a sala de aula é um espaço de relações, mas quais relações? Essa é a primeira provocação que eu gostaria de. Trabalha como mediador do Ciência Móvel. João, seja bem-vindo. A Chiara de Artes, né, Chiara? Ah, eu fui da sua banca, é? Qual que era a pesquisa, Chiara?
É, Então, gente, para começar essa conversa e falar então assim, que relação nos interessa? Porque se a gente tem hoje um pensamento estabelecido de que a sala de aula ela é um espaço moderno, eu preciso pensar, em retrospecto, qual que é a perspectiva que torna a sala de aula um espaço moderno. Kiara, me lembrei. Sim, me lembrei. Você fez um trabalho lindo no Hospital Infantil. Pensando em retrospecto, gente, o que torna um espaço contemporâneo ou um espaço moderno, ou um espaço tradicional, um espaço técnico, tecnicista, melhor dizendo, né? O que torna? De modo geral, é a natureza de relação que eu estabeleço com esse espaço, né? Então, qual é a relação que eu quero estabelecer nesse lugar chamado sala de aula, né? E aí eu pensei quatro eixos. Eu vou abrir o chat aqui. Licenciatura em Ciências Biológicas na UFES. Catiane, seja bem-vinda, né? Trago as experiências de vocês dessas outras áreas, de outros processos formativos, para a gente conversar também sobre esse espaço de relações, né? Então, se eu tenho uma relação com o espaço a partir de uma perspectiva tradicional, de uma perspectiva clássica, aquele espaço, por mais que, digamos, a arquitetura seja moderna, seja contemporânea, a arquitetura seja disruptiva, né? É, a gente vai ter um espaço de relações tradicional, percebe? Então esse imbróglio que me interessa. Qual é a natureza de relação que eu estabeleço nesse espaço para torná-lo, então, um espaço ou moderno ou contemporâneo? Quando eu fiz essa provocação para o Natan, tempos atrás, a gente conversava sobre os modos como as metodologias de ensino da arte, da escola, do campo escolar formal, né, da escola como um processo formativo clássico, vinham sendo trazidas para o espaço extraescolar, especialmente o espaço museal, sem uma preocupação de compreender como que o espaço museal ele é diferente do espaço escolar, né? Então, é claro que isso em outros momentos da trajetória do ensino da arte nos espaços expositivos. E aí a gente tem a Carmen Morche, que vai falar dos quatro discursos da mediação cultural e educativa nos espaços expositivos, né? E ela vai chegar no desconstrutivo e no transformativo, que é a nossa perspectiva fundamental. No entanto, a gente percebe que no campo escolar, e muitas vezes até no espaço expositivo, por uma série de motivos, o discurso é bastante contemporâneo. A fala é bastante contemporânea, a apresentação de artistas contemporâneos, a construção do debate é bastante contemporâneo, mas na hora que a gente pensa como professora, como professor, uma prática de ensino, na maior parte das vezes, essa prática de ensino escorrega ali no modernismo, né? E aí, se a gente pensa os paradigmas do ensino da arte, a gente tem o paradigma moderno, que é o segundo paradigma, que está dividido em duas grandes etapas, né? A primeira é a expressiva, e a segunda é da especificidade das linguagens, né? Então, a gente está falando de mais ou menos aí de 1920 até 1970, 80, mais ou menos, nesses dois grandes momentos dessa perspectiva moderna do ensino da arte.
E aí, como que isso aparece na sala de aula? Mesmo com um debate bastante contemporâneo, vai aparecendo na produção final dos alunos, no modo como eles compreendem o que deve ser arte, como deve ser a produção de arte, e a gente esbarra, então, nessa complexidade que é, muitas vezes, o professor e a professora super contemporâneo, estabelecendo ótimos debates, diálogos, esbarra na perspectiva do que o aluno compreende como arte, compreende como produção artística no campo escolar, né? E aí a gente tem um cenário bastante desafiador. E para isso, eu trouxe quatro abordagens para a gente começar a nossa conversa, tá? Então, e eu sou professora das antigas, né? E eu escrevo as coisas e anoto. E aí eu vou pedir licença para ler algumas coisas algumas reflexões que eu fiz a partir dessas quatro abordagens. Eu vou dizer quais são, e vou dizer também que eu escolhi essas quatro abordagens, que poderiam ser outras abordagens, porque todas elas, essas quatro abordagens, têm um escopo teórico, conceitual que eu costumo chamar de assoalho, que se ajustam é, em justa posição, né? Então a gente não vai sobrepor essa abordagem melhor que aquela, uma em cima da outra, não, elas se ajustam em justa posição nesse grande assoalho que eu chamo de educação social, tá? Que é um dos debates que eu estudo também, uma das pesquisas que eu desenvolvo, inclusive agora no Mucane, com financiamento da FAPES, inclusive. Então, as quatro abordagens que eu gostaria de discutir hoje é uma delas a partir de um conceito da professora Naira Ciotti, que é o professor performer, um texto genial dela, que ela conceitua, então, quem é esse professor performer, né? Então, ela não está falando necessariamente de um artista da linguagem da performance dando aula. Ela conceitua este sujeito que coloca o seu próprio corpo em atravessamento das relações contemporâneas com esses alunos também contemporâneos, né? A outra abordagem que a gente vai conversar são as práticas da performance e as práticas interdisciplinares aí com o Richard Schechner, né? O Schechner, ele desloca a prática performática, então, do teatro, do cinema, né? De outras linguagens artísticas e traz para o campo da experiência social e cultural. Isso me interessa bastante também, né? O outro eixo são as estéticas não hegemônicas, né? Então, as estéticas diversas e decoloniais. Esse é um assunto que a gente vem discutindo com mais afinco agora na contemporaneidade, com os debates da decolonialidade e da descolonialidade, né? Mas é um campo que interessa a mim a partir não somente da apresentação de artistas contemporâneos, mas do modo como a arte contemporânea se comporta discursivamente, né? Então, e aí, como que ela se comporta discursivamente? Então, todo objeto de arte contemporâneo hoje é decolonial? Não sei, precisamos olhar discursivamente como ela se comporta, né? Então, mais uma vez, a gente volta para o espaço das relações, né? Então, o último eixo são os projetos investigativos a partir de um texto do Fernando Hernandes e da Marisol Anguita, chamado Uma Pedagogia Desobediente, que ele vai falar dos projetos de indagação, né? Então, são os projetos de pensamento e de crítica, tá bem? Tá bem até aqui, pessoal? Vocês querem conversar comigo sobre o que a gente conversou aqui como introdução?
Fiquem à vontade para abrir o microfone se quiserem. Para mim tá Enquanto isso, eu tranquilo, olho o mas o chat. pessoal. Enquanto isso, eu olho aqui, né? A Elaine Pinheiro falando das relações ainda verticais, muitas vezes, né? No campo escolar, né, Elaine? Sim, na maior parte das vezes as relações ainda são verticais. E por isso que eu fiz ênfase na perspectiva do corpo, quando eu fiz a escolha desses quatro grandes eixos, né? Porque à medida que a gente pensa, então, as práticas performáticas com Schechner e o professor performe com Naira Ciotti, a gente estabelece outra lógica, porque corpo todo mundo tem. O aluno tem, a aluna tem, o professor tem, a professora tem. Então, quando o corpo entra em cena igualmente, porque a relação não está na lógica do conhecimento, na lógica da especialização do sujeito, daquele que estudou mais ou daquele que está no processo de formação ainda gradual, né? É, eu estou olhando aqui o chat, gente, vocês podem me interromper, tá bem? Eu só fiquei. Eu ia perguntar isso aquela hora, mas eu acho que você vai falar disso depois. Mas só para a Hum. gente. Você falou que mesmo com o debate contemporâneo, o produto final ainda era moderno ou era o contrário? Isso que eu não entendi. É, na maior parte das vezes, quem está em sala de aula aí me ajuda com esse debate. Pedagogia desobediente, Ariane, isso mesmo. Pedagogia desobediente do Fernando Hernandes e da Marisol Anguita, tá? Na maior parte das vezes, o que que a gente tem visto de modo geral? Estou falando de modo geral, né? Então, tem muitas outras práticas no campo escolar. A nossa percepção de que trabalhar a lógica contemporânea é apresentar artista contemporâneo. Então, é ok. Tem uma perspectiva contemporânea atravessada aí sim, à medida que eu apresento artistas contemporâneos e faço uma, um abandono assistido, né, da arte hegemônica europeia, estadunidense e por aí vai, né? Ok, eu tenho então um debate contemporâneo estabelecido na apresentação dos artistas contemporâneos. Tá. E a parte da prática, né? O que a gente vai fazer lá na escola, né? E isso também é um problema, Natan, porque veja bem, todas as vezes que a gente pensa a prática do ensino da arte, parece que ela tem sempre um lugar teórico e depois um lugar prático. Se a gente pensa a perspectiva contemporânea do ensino, a gente vai falar em praxis. E aí a praxis é o conhecimento encarnado, né? A perspectiva da construção do pensamento encarnado na vida, né? Então, e aí não é teoria e prática. Mas muitas vezes, em atendimento às normativas da escola, BNCC, ou projeto político-pedagógico da escola, muitas vezes em atendimento a essas normativas, ou até mesmo em atendimento aos desejos de feiras integradas, exposições para festa da família e tudo mais, os professores e as professoras se sentem compelidos a ter um produto. Um produto final elaborado plasticamente, né? É, e por que que eu estou falando isso? Porque a gente pode trabalhar a partir de diferentes materialidades. E o discurso é uma materialidade, né? E não necessariamente o lápis, a tinta, a tela, a cerâmica, que vai ser somente a materialidade. Mas compelidos por esse conjunto de normas, condutas, legislações e vivências que é só a gente que está na sala de aula sabe, muitas vezes o professor e a professora desenvolve uma prática. E essa prática, afinal, muitas vezes ela reitera o discurso moderno. E aí a gente tem um debate, um processo de aprendizagem super contemporâneo
E o resultado final não necessariamente acompanha essa perspectiva. E nesse sentido, Natan, que, Perfeito. que a É, gente tem esse hiato, eu não tinha entendido de onde partia. Você estava falando exatamente da escola, das licenciaturas, mas agora eu entendi o caminho todo e fez sentido. Total. né? É, alguém quer comentar alguma coisa ou eu posso começar conversando com esses quatro eixos? E aí a gente vai falando, a Ariane que está interessada no Fernando Hernandes, né? Vou tomar a liberdade, gente, de ler algumas coisas que eu anotei aqui. Então, a partir então dessa perspectiva dos projetos de indagação, né? Do Hernandes e da Anguita, apresenta uma inflexão subjetiva significativa no campo da didática do ensino da arte, né? E no ensino das artes visuais especialmente. Porque desloca o eixo do ensino para a constituição de um processo investigativo e crítico do conhecimento artístico. Então, uma das abordagens contemporâneas para o ensino da arte poderia ser a aproximação, então, do que este autor e esta autora discutem como processo investigativo e crítico do conhecimento artístico. Quem é da área das artes visuais conhece bastante Fernando Hernandes e sabe que ele é um estudioso da cultura visual, né? E como estudioso da cultura visual, ele coloca em cena uma uma inquietação e uma crítica, inclusive, sobre o que é arte e o que não é arte, né? Então, quem define o que é arte e o que não é arte? E por que que a gente vai ensinar somente arte na escola, né? E por que não a gente trabalhar também a partir da cultura visual? Então, os projetos de indagação do Fernando Hernandes emergem do universo dos próprios estudantes, né? Então, qual é a perspectiva contemporânea que habita aquela sala de aula? Então, quando a gente nega a perspectiva contemporânea da crítica, da construção subjetiva desses sujeitos, a gente tende a voltar para o modernismo e falar assim: ah, tá, esse grupo, esse coletivo tem tal expressão artística, tem tal projeto investigativo, tem tal, mas eu não sei nada disso, então eu vou voltar aqui para as minhas aulas que eu já sei, que eu já reconheço, né? E que eu domino. Tem um professor da matemática na USP, aposentado já. Eu não ia falar dele, não, mas agora me tocou falar dele, que ele tem um livrinho chama Ensaios em Mil Toques. E é um livro de crônicas, é um livro lindo. E ele diz assim nesse livro: o professor tem três fases na vida na sua vida docente. Tem três fases. A primeira é quando ele ensina o que ele não sabe. Ele acabou de se graduar, ainda está aprendendo, ainda está construindo o seu conhecimento intelectual, ainda está elaborando. Então, toda aula que ele dá, ele pensa. Se meu aluno perguntar isso, como que eu respondo, né? Ele organiza perguntas e respostas na cabeça, é tudo muito organizadinho, né? A segunda fase da vida do professor, diz este conto, que é a fase mais perigosa, que é a hora que o professor ensina o que sabe. E quando a gente ensina o que sabe, a gente se afasta do que não sabe. Então a gente encontrou um lugar de conforto ali, entendeu o que gosta, o que dá certo nas aulas, o que funciona, o que tem mais adesão dos alunos e das alunas, e vai ensinar o que sabe. Este é o momento mais delicado da vida do professor e da professora. E a terceira fase, né, da vida do professor, segundo o conto é a fase que ele se afasta, então, do que sabe em busca daquilo que não sabe. E aí ele volta num processo de pesquisa, de organização, de construção, aula a aula, conjunto a conjunto de processos, de indagação, né? Então, quando o Fernando Hernandes trabalha essa perspectiva dos projetos investigativos, ele pensa que a sala de aula
poderia ser um laboratório de pesquisa estética e um laboratório de pesquisa pedagógica, e é assim que ele chama, né? Então, e aí para ele não é um problema a perspectiva pedagógica, é um problema a negação do universo dos próprios estudantes, dessa estética dos estudantes e das estudantes. E para ele, o fazer artístico, então, não seria um exercício formal, né? Muitas vezes a gente ainda vê nas salas de aulas modernas as práticas dos exercícios formais. Então, eu ensino uma técnica X de desenho, uma técnica Y de pintura, né? E para ele, essa é uma prática inviável, né? Porque o projeto de indagação articularia observação, registro, análise crítica, elaboração visual da sociedade como um todo. Então, essa dinâmica promoveria, sobretudo, a formação, então, de sujeitos autônomos e reflexivos, capazes de interrogar o mundo, né? E de compreender a produção artística como um campo de investigação epistemológica e cultural. Então, pensando a sala de aula contemporânea a partir de Fernando Hernandes, especialmente esse texto de Fernando Hernandes, a produção artística na sala de aula seria um campo de investigação de epistemes, né? Então, os projetos investigativos colocam a prática do ensino de arte nesse estatuto da experiência formativa interdisciplinar. Isso interessa para ele, a perspectiva interdisciplinar, como eu já disse antes, né? Porque ele não se interessa exclusivamente pela arte, mas também pela cultura visual, tá bem? Até aqui, ok? Posso seguir? Então, eu vou para um próximo ponto aqui, que são as estéticas decoloniais. Ô, joia, Kiara, obrigada A pelo Elaine, retorno aí. a Elaine tá falando ali no chat, Adriano. Tem algumas pessoas. Ah, sim, os quatro eixos, Elaine. Bom, eu fiz a construção desses quatro eixos a partir da minha perspectiva, tá? Então, não é uma elaboração que está disposta num livro de didática ou outra coisa qualquer, tá bem? A primeira são os projetos investigativos a partir da perspectiva da indagação, né? Da pedagogia desobediente. A segunda, são as estéticas não hegemônicas ou decoloniais. A terceira são as práticas performáticas interdisciplinares do Schechner. A quarta, da Naira Ciotti, o conceito de professor performer, né? E aí percebam que eu vou deixar as duas da performance para o final, porque elas convocam o corpo, né? Então, as estéticas diversas e decoloniais ou não hegemônicas, né, elas são centrais na educação em artes na contemporaneidade, né? A gente, para a construção desse discurso contemporâneo, sim, a gente lança a mão de objetos artísticos contemporâneos. E por que que a gente faz isso? Para romper com a hegemonia eurocêntrica. Mas não somente para romper com a hegemonia eurocêntrica, porque o eurocentrismo, os artistas, né, da Itália, da França, Espanha, Portugal, né, de todo esse conjunto europeu, estão produzindo obras de arte contemporânea, né? Tá, mas aí, quando a gente fala aqui no Brasil, romper com o eurocentrismo significaria acessar um saber que foi negligenciado ao longo de séculos para criar uma reparação histórica, né? E aí a gente tem nesse conjunto aqui, esse eixo é um grande conjunto de pensamento, a gente teria então a perspectiva da estética da diáspora africana, dos indígenas, estéticas a partir de corpos dissidentes, de gênero, de classe e de raça, como a gente já disse.
né? Então, a hegemonia eurocêntrica, que ela não é simplesmente atacada porque ela é eurocêntrica, porque continuam fazendo obra de arte contemporânea lá. Por que não acessar aquelas contemporâneas da Europa? Porque a partir do pensamento decolonial, a gente acessa aquilo que foi negligenciado. Né? Então, os artistas brasileiros, artistas indígenas, artistas latino-americanos, latino-americanas e assim vai. Então, a incorporação da perspectiva decolonial no ensino das artes implica um exercício sistemático de decolonização do nosso olhar. E acho que é aqui que a gente esbarra na a gente tropeça no modernismo dentro da sala de aula, né? Porque o nosso olhar, o nosso pensamento sobre arte, muitas vezes ainda está construído a partir do acabamento, do equilíbrio, da forma, da materialidade clássica, do que são elementos que compõem o construto da arte clássica e também da arte moderna, né? O que eu chamo a atenção aqui? Eu chamo a atenção no sentido da gente olhar a arte contemporânea como uma produção de conhecimento, exatamente como a gente olhou a arte o modernismo europeu, como a gente olhou outros movimentos artísticos clássicos, tradicionais e por aí vai, né? O nosso olhar, muitas vezes, para a arte contemporânea, a gente que está na sala de aula, é um olhar enviesado, do tipo, não dá para entender nada. Mas assim, arte contemporânea, nossa, esse negócio estranho e tal, né? Quando a perspectiva decolonial pede para a gente fazer um exercício de decolonizar o nosso próprio olhar, eu me lembro muito de uma outra autora que eu converso bastante, que é da análise do discurso, que ela diz assim: enquanto a arte clássica, era cara para produzir, né? Então, era o azul era de uma rocha, não sei da onde, o amarelo era folha de ouro, não sei da onde e tal. Era caríssimo para produzir e era caríssimo para consumir, e aí a gente tem os reis, né? Quem consumia? Os reis, o papado, só quem realmente participava de uma determinada classe econômica muito abastada. Né? Então, ela diz o seguinte: enquanto a arte tinha sobre ela o jugo econômico, pouca gente produzia arte, pouca gente consumia arte, né? Aí ela diz o seguinte: isso resolvia um problema, muito entre aspas aqui, social. E a arte está nesse campo aí, desse pessoal, desse grupo aí, não me pertence. E aí ela diz o seguinte: com o advento da arte contemporânea, que a gente tem acesso a um pensamento contemporâneo de produção de arte a partir de elementos acessíveis, né, economicamente acessíveis, até mesmo sem aquisição de nenhum material, meu próprio corpo, é, objeto, suporte e fenômeno do objeto artístico, né, da prática artística. Aí Aí a economia não manda mais, mas então um outro guarda-chuva se instala em cima desse pensamento, que é a perspectiva ideológica. Tudo bem. Um monte de gente pode produzir objeto de arte contemporânea. Tudo bem, com um saquinho de supermercado, com cabelo, com qualquer coisa. Mas nem todo mundo vai entender. Então, a gente migra de um processo de dominação econômica para um processo de dominação ideológica. E aí, quando a gente pensa no processo de decolonização desse olhar, a gente está falando disso. Será que o nosso olhar não está tão colonizado ainda de uma compreensão de que a arte mesmo é aquela que eu consigo identificar o que está posto no quadro, na escultura,
no fenômeno, né? E aí aquela arte contemporânea, que é um happening, uma performance, que é um site específico, que é um, deixa eu pensar um objeto ali, uma plaquinha da Marilá Dardot, uma plaquinha ali do parque, né? Pô, isso aí é arte, então, né? Aí o nosso olhar precisa criar esse exercício sistemático de decolonizar esse olhar, né? Na sala de aula, essa decolonização se transforma em diálogo intercultural. Isso aqui me interessa bastante. Porque se eu tenho um pensamento, um olhar hegemônico, eu olho para os meus alunos e alunas como se eles fossem uma massa. Eles são alunos e alunos do quinto ano, sexto ano, sétimo ano, ensino médio e por aí vai, né? Agora, se eu decolonizo o meu olhar e aí a arte contemporânea me provoca a pensar a diversidade, o diálogo intercultural e o reconhecimento de outras epistemologias e outras estéticas, eu começo também a compreender as diferenças entre os meus alunos e alunas no campo escolar. A Chiara escreveu assim no chat. Nesse sentido, eu acho que uma das maiores lutas é transformar a ideia de que algo ser acessível diminui o seu valor. Ah, bem pensado, Chiara. Isso aparece no que você disse, mas também no fato de que essa arte negligenciada é muitas vezes mais próxima das nossas realidades. E por isso mesmo menos interessante. É o famoso santo de casa não faz milagre, né, Chiara? Então, tipo, isso aqui eu já sei, eu já conheço, eu já tenho, né? E eu falava hoje de manhã, eu dei aula hoje de manhã, eu dizia para os meus alunos e as minhas alunas o seguinte: às vezes a gente reconhece a identidade estética e cultural daquele grupo, daquelas pessoas, a gente lança a mão delas. Mas no lançamento de mão daquela estética daquele grupo, eu a uso como trampolim. É só para eu me aproximar do grupo. E depois que eu me aproximo daquele grupo, eu volto para minha aula moderna, para minha aula clássica, para minha. Isso é o famoso até o meu filho faz, exatamente, Natan, né? Então, mas esse é um problema, né? Porque veja bem, se a gente. E aí eu estava falando na aula, falando o seguinte, gente, se a gente não é decolonial, o que que a gente é? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Então, aí, ai, Adriana, então agora eu tenho que levar artistas negros, negras, LGBTQIAPN+, indígenas, eu tenho que levar essas pessoas para minhas aulas de arte? Aí eu digo o seguinte, não sei, você é decolonial ou é colonial? Né? É claro que eu estou colocando aqui em termos absolutos, né? Na dicotomia clássica, colonialidade e decolonialidade, mas para provocar a gente a pensar, né? E aí, nesse campo pedagógico, aqui eu estou trabalhando a partir da Leda Maria Martins, tá, gente? Então, nesse campo pedagógico, esse eixo contribui para que os nossos estudantes compreendam também a escola como um lugar de disputa simbólica e política, onde se afirmam as identidades e as memórias coletivas não hegemônicas, né? E aí que a gente pode ter nesse pilar agentes culturais ativos e produtores de significados, né? Então, os nossos alunos e alunas seriam agentes culturais, então, a partir disso que Kiara trouxe para a gente aqui, né? Então, eles produzem cultura, né? E aí, não é? A gente vai simplesmente dizer que não é válida? Aliás, esse território da decolonialidade é um território da insurgência e da pluralidade, né? A Ariane diz aqui, acontece muito no artesanato. O artesão não é visto como artista e nem a peça dele. Só quando aparece na casa de algum artista global que o artista ganha renome e olhe lá. E olhe lá, bem isso mesmo, né? Então, de novo, quem é que decidiu que o que era arte, o que era artesanato, se não a perspectiva colonial? Então, a perspectiva decolonial
tem que primeiro acontecer na gente, como professora, como professor, né? Então, eu levar um discurso decolonial para o meu aluno, mas eu simplesmente, para minha sala de aula, mas eu simplesmente não compreender que as paneleiras de goiabeira são, sim, processos artísticos, culturais, educativos, históricos e decoloniais, né? Aí realmente a gente fica num limbo, a gente não avança, né? É, Estou com a mão levantada aqui, não sei se quer falar. desculpa, alguém está com a mão levantada? Sim, sou eu. Meu nome é Edgar. Tá conseguindo me escutar? Sim. Então, eu tô vendo o debate e tem essa questão que a senhora está falando sobre arte e cultura, né? Trabalho, sou produtor cultural, também sou artista, e tem muito essa questão que eu vejo que tem um limiar, né, entre a arte e a cultura. Aí você fala que os artistas são produtores de cultura, né? Só que a cultura são as expressões passadas intergerações. Aí a minha dúvida sempre é, eles produzem ou reproduzem cultura? E a questão da arte e a cultura está vinculado diretamente, ou a arte ela é algo um pouco além da cultura e a cultura também vai muito mais além do que a arte própria em si, por exemplo? Sabe que esse debate é um debate ótimo, né? É, uma vez eu assisti a palestra de um